A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu irmão e minha irmã. Obrigado pelo privilégio de falar para você, para sua família, para os seus amigos. E também para falar para mim mesmo, porque toda vez que eu falo do amor de Deus, do amor do nosso Senhor Jesus Cristo, eu também estou falando para mim primeiro. Te agradeço também pelo alcance e pelo impacto do primeiro vídeo. E se você gostou do outro vídeo, gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, de dar seu like, de acionar o sininho para você receber o próximo vídeo, a próxima notificação. Amém? Então, e hoje nós vamos falar sobre Atos, no capítulo 11, no versículo 19 até o versículo 26. Nós vamos ver como que nós podemos ser cristãos que verdadeiramente impactam o mundo. Então diz assim a palavra do Senhor: então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, ele se alegrou e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo o ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então, meus irmãos, quem escreveu esse livro de Atos dos Apóstolos é o mesmo evangelista Lucas, que escreveu o evangelho que leva o seu nome. Quando nós olhamos para Atos, ali no comecinho de Atos, nós vemos uma igreja que tinha acabado de ver Jesus subir aos céus. Eles receberam o poder do Espírito Santo e eles pregavam a palavra do Senhor, e a igreja, as pessoas iam se juntando. Então, com o poder do Espírito Santo, eles pregavam. Acontece, irmãos, que essa igreja cresceu. Pedro fez um discurso ali maravilhoso depois que ele recebeu o Espírito Santo de Deus. Então, os discípulos, que eram mais ou menos 120, agora agregam a eles mais 3 mil pessoas que foram convertidas e batizadas naquele dia no discurso de Pedro depois do Pentecostes. Então, irmãos, como cresceu muito, precisava de mais gente para ajudar os apóstolos. Então eles elegeram uns diáconos para ajudar no serviço, a cuidar das pessoas, a cuidar ali da distribuição dos alimentos, cuidar das viúvas. E dentre esses, irmãos, foram 7 diáconos, dentre esses tinha um chamado Estevão. Então ele foi martirizado porque ele pregava do amor de Deus. Ele foi martirizado, irmãos. Aí o que acontece? Por causa dessa perseguição, desse martírio de Estevão, aí muitos crentes tiveram que sair de Jerusalém. Então eles foram para outros lugares. Tem uma turma dessa que foi para Antioquia. Alguns irmãos desses foram para Antioquia. E lá, irmãos, essa igreja cresceu. Esse fervor missionário fez também com que a palavra de Deus fosse pregada ali. E esses irmãos se converteram. E eles eram tão parecidos com Cristo, mas tão parecidos com Cristo. Falavam e pregavam, que eles foram chamados a primeira vez de cristãos. Por isso eu e você hoje nós somos chamados de cristãos. Então, o que acontece, irmãos? Assim como essa igreja de Antioquia impactou o mundo daquela época, é como nós também devemos nos olhar hoje, que nós também devemos e nós também podemos impactar o mundo,
devemos andar com Jesus, devemos andar como Jesus andou, devemos querer ser como Jesus, o nosso amado Senhor. Então, Hernandes Dias Lopes, ele fala que nós devemos pregar para os ouvidos, mas também nós devemos pregar para os olhos. Devemos pregar com o nosso testemunho. Aqui vale uma frase que diz assim: faça o que eu faço, mas faça também o que eu falo. Não é só fazer o que eu falo, é fazer também o que eu faço. Que testemunho que eu tenho dado, que vão levar as pessoas a olhar e me chamar de cristão e querer ver o que está acontecendo. Foi o que aconteceu comigo lá no passado, que eu fui ver o que estava acontecendo com alguns amigos meus, e lá o Senhor tocou meu coração. Assim você pode fazer com o próximo. E isso, irmãos, aí o Espírito Santo vai trabalhar, vai fazer a obra e vai converter esses corações, irmãos, assim como converteu ao meu coração. E nisso o Senhor, ele vai acrescentar. Em Atos capítulo 2 também fala sobre isso lá, né, sobre uma igreja maravilhosa que estava se iniciando ali, que eles compartilhavam o pão dia a dia, oração, perseveravam unânimes no templo, e o Senhor ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. Então, um planta, outro rega, mas Deus dá o crescimento. A segunda coisa que eu quero falar, meus irmãos, é que mesmo diante de dificuldades e perseguições, a igreja cresce. Então, a igreja de Jerusalém atendeu aquele chamado e eles mandaram Barnabé para lá. Mandaram os irmãos para outros lugares. E esses irmãos não iam murmurando porque estavam sendo perseguidos. Na verdade, eles se alegravam, eles se regozijavam mesmo nas perseguições. Lembra da mensagem do último vídeo, em Filipenses capítulo 4, versículo 22? Nós falamos sobre Paulo, ele estava preso, e mesmo preso, mesmo em cadeias, ele sempre se alegrava com os filipenses. Aqui, irmãos, esses irmãos também se alegravam nas perseguições, porque essa perseguição fez com que a palavra do Senhor se espalhasse rapidamente para vários lugares, né? Então, Charles Haddon Spurgeon, que é um pastor batista inglês dos séculos passados, ele tem uma frase que ele diz que todo cristão, ou ele é um missionário, ou ele é um impostor. Por quê, irmãos? Aqui fala para nós que a mão do Senhor estava com eles. E nós temos a orientação do próprio Senhor Jesus Cristo de ir pregar o Evangelho. O Senhor Jesus Cristo deixou essa comissão para nós já após a sua ressurreição, lá no final do livro de Mateus e no final do livro de Marcos, Mateus 28 e Marcos 16. A gente ir pregar o Evangelho, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, irmãos? Ele deu uma promessa que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, mesmo diante de dificuldades, mesmo diante de perseguições, hoje são pouquíssimas, quase não existem, mas se ainda houver, irmãos, é muito pouco perto do que foi no passado. Tertuliano, que ele era um teólogo do 2º século para o 3º século, ele disse que o sangue dos mártires era a semente da igreja. Quanto mais perseguia, mais crescia, mais se espalhava a palavra de Deus. E a terceira coisa, irmãos, que eu quero falar para vocês hoje é que nós podemos e devemos e temos que ser uma igreja que prioriza a obra missionária. Então nós falamos que nós somos um só corpo, uma só raça eleita, um povo de propriedade exclusiva de Deus, que o Senhor Jesus Cristo ele só tem uma igreja, apesar das placas, mas ele só tem uma igreja. Então, o Espírito Santo trabalhou, por exemplo, na igreja de Jerusalém, eles mandaram o seu melhor pastor para Antioquia. Eles não mandaram qualquer um, eles mandaram o melhor pastor, que foi Barnabé. E Barnabé pegou naquele momento o melhor ajudante que ele poderia ter, que hoje, depois disso, passou a ser o melhor missionário de todos, o melhor pregador da palavra de todos os tempos, o apóstolo Paulo. Então Barnabé
se juntou a Paulo e eles foram fazer aquela obra, aquele trabalho maravilhoso ali em Antioquia. Então isso nos lembra lá na mensagem passada que nós temos que pegar o melhor que nós temos. Nós temos que pegar o momento de hoje, aquilo que você tem hoje, aquilo que você pode fazer hoje e usar para a obra de Deus, irmãos. Então, se você tem um emprego, glorifique a Deus com esse emprego e sirva a seu próximo com o seu emprego, com o seu salário. Se você tem um carro, você pode ajudar a transportar uma pessoa que precisa. Se você tem uma casa, você pode hospedar uma pessoa. Lembre que todos os recursos é Deus que te deu, é Deus que nos deu, tudo pertence a Ele e Ele simplesmente nos deixou como administradores. Coloque tudo, irmãos, diante do Senhor. Amém? Então, para concluir, lembre-se que todos nós, sendo uma só igreja, nós somos todos missionários do Senhor. Que nós devemos pregar, irmãos, falar, primeiro com a nossa vida, com a nossa família, e falar. Nós precisamos falar, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir é a palavra de Deus. E se algo aqui não te convenceu ainda, não deixe de ler, por exemplo, igual eu falei, Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, que diz assim, o Senhor Jesus, ele faz um mandamento, um imperativo, né? Ele nos dá um mandamento para a gente ir. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, meus irmãos, todos os dias até a consumação dos séculos. Aquele que começou a boa obra em mim e em vocês, ele há de terminar no dia de Cristo Jesus. E isso, irmãos, é um mandamento intransferível. Ele é para você, ele é para mim. Não adianta você pagar outro para fazer para você, pedir outro para fazer para você. Você achar que faz uma coisa para alguém fazer esse mandamento para você, cumprir esse mandamento para você. E ele também é inadiável, irmãos. É para hoje, é para agora. O Senhor Jesus está perto de voltar. Talvez não tenha tempo depois. Então faça isso, irmãos, diante do Senhor. Quem é salvo, eu costumo falar isso na nossa igreja presbiteriana aqui de João Pinheiro, que quem é salvo, ele não quer ir para o céu sozinho. Você quer, irmãos, ir para o céu sozinho? Eu não. Eu quero que minha família vá junto, meus irmãos da igreja vão junto, meus colegas do trabalho vão junto. Quero que essa cidade toda vá junto. Quero que todo esse estado de Minas Gerais e o país inteiro possa ser alcançado por essa obra maravilhosa que um dia me alcançou. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor, nós te pedimos, ó Deus, que nos dê esse fervor missionário, ó Pai. Que possamos falar do Teu amor, Senhor. Que o Senhor nos capacite com o Teu Santo Espírito, ó Pai, e nos use, Senhor, para o louvor da graça do Teu nome. Eis-nos aqui, Senhor, envia-nos a nós, mas seja conosco, Senhor, até a consumação dos séculos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.